Boas-vindas a você que está chegando, está acessando aí o canal da Igreja Evangélica Congregacional, aqui em Fortaleza, que fica na Vila União, Rua Tianguá, 1019. Quero dizer que você é muito bem-vindo, você, meu irmão, que está chegando de outras comunidades evangélicas, você de outra confissão, os membros da nossa igreja, todos vocês são muito bem-vindos, e eu gostaria nessa hora convidá-los
a orarmos juntos. Vamos clamar a Deus misericórdia, vamos clamar a Deus por socorro, vamos glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando o povo de Deus se reúne, Ele está no meio. A Bíblia diz que quando nós pedimos alguma coisa em nome de Jesus, Ele está ciente e assim será feito. Eu gostaria que mesmo você estando em casa agora, mesmo se você estiver no carro, em qualquer outro lugar, mas se você está ligado agora, eu gostaria que em espírito você se juntasse. Como o povo de Deus, a oração ela ultrapassa os limites físicos. A oração ela vai além. Então eu gostaria de convidar você para esse momento de oração, ok? Vamos orar todos? Querido Deus, nós te louvamos e exaltamos e bendizemos o teu nome. Nós te glorificamos porque tu és o Senhor. A ti, Senhor, pertence todo o poder, toda a glória, toda a majestade. E nós, os teus filhos, nos inclinamos diante da tua santidade, diante do teu trono sagrado e declaramos que tu és santo, que tu és Deus e que tu és o Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és o amado das nossas almas, tu és o nosso porto seguro, tu és a razão da nossa existência, tu és o pastor das nossas almas. E nessa noite, Deus, nós nos juntamos a outros irmãos que nesta hora estão aqui, ou que estão nos seus lares, e que estão orando a Ti, estão clamando a Ti. Em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, pelo sacrifício da cruz do Calvário, pelo sangue derramado naquela cruz. Hoje nós temos acesso ao Teu trono. Aleluia. E nós nos chegamos a Ti, ó Deus, e clamamos pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia. Reconhecemos, Senhor, que Tu és Deus. Pai querido, quero pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Dizemos como o profeta Isaías: eu sou humano e eu habito no meio de uma geração perversa. É verdade, Deus. Mas nós queremos pedir perdão, Deus. Nós nos colocamos como intercessores dessa nação. Queremos, Senhor, te pedir, te clamar, que Tu venha, Senhor, sobre esta nação com cura. Cura do corpo, cura da alma. Deus, em nome de Jesus, Pai, sopra do Teu Espírito sobre esta nação. Sopra do Teu Espírito, Deus, sobre esta nação. E levanta a Tua igreja como um baluarte, a Tua igreja como a Tua voz aqui na terra. Que os Teus filhos sejam tomados, Senhor, pela claridade da Tua palavra, pela revelação da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que a verdade, que a justiça de Deus, ela prevaleça neste mundo. Amém. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que Tu esteja, Senhor, também nos hospitais, com aqueles que estão doentes nessa hora. Te louvo porque a mãe de Patrícia já voltou para casa. Obrigada, Deus. Quero colocar nas Tuas mãos o irmão da tia Francisca. Deus, traz aquele homem com vida, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Amém. Deus, eu sei que Tu tens o poder, mas a Tua vontade seja estabelecida. Deus querido, obrigado, Senhor, porque Tu tens sido misericordioso para conosco. Abençoa nesta hora, traz a luz da revelação, dá a clareza, dá o entendimento, porque Tu és o autor das Escrituras. Então, Senhor, só Tu pode dizer aquilo que nós precisamos saber. É no nome de Jesus que nós oramos. E é no nome de Jesus que nós agradecemos. Que cada casa que está ao alcance da minha voz agora seja abençoada pelo poder de Deus. Que o anjo de Deus esteja sobre a tua casa. Que a tua casa seja um lugar de bênção. Senhor, destrói toda seta maligna, Deus. Anula o poder desse sistema maligno que atua no mundo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais. E como ser
fiz, pintou meu rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais, o Santo dos Santos, na fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença me fazer. Amém, queridos? Toda quarta-feira nós temos aqui na igreja Doutrinas Bíblicas, que é o estudo da Palavra de Deus. E hoje eu fiquei com a responsabilidade de trazer para a igreja o estudo. Eu tomei como base 3 versículos bíblicos e eu vou falar para você e nós vamos fazer a leitura desses textos bíblicos e depois nós vamos voltar para o nosso estudo. É um estudo muito simples, mas eu creio que o poder de Deus, Ele vai falar ao seu coração e eu espero que Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, esteja já fazendo o que é necessário. Então vamos lá? O primeiro texto que nós vamos estudar hoje se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. É um versículo único. Eu vou falar os 3, né, como se diz, carreirinha, e você pode anotar. Então lá vai. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. E 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. O tema do nosso estudo hoje é cuide de si mesmo. E você vai entender porque é tão importante a gente parar para analisar a palavra de Deus dentro desse contexto, ok? Então, eu vou para o primeiro texto, que é 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, que nessa tradução da NVT diz assim: fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem, né? Em algumas traduções diz assim: cuide de ti mesmo, da sã doutrina. Eu creio que a sua Bíblia deve estar mais escrito assim. Bom, por que nós vamos falar sobre cuidar de si mesmo? Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, nós encontramos 2 ensinamentos que o apóstolo Paulo escreveu para seu filho na fé, Timóteo, né? Ele devia ter entre 30 anos, 35 anos, 40 anos, era considerado jovem para estar à frente da igreja, mas ele acompanhou Paulo em diversas viagens, diversos trabalhos, e Paulo doutrinou e ensinou a Timóteo, e passou a ele a responsabilidade de tomar conta da igreja. E aí Paulo dá várias instruções a Timóteo, e quando ele chega no capítulo 4, verso 16 aqui, ele diz a Timóteo o seguinte: olha, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Nós encontramos aqui 2 ensinamentos: cuidar de si mesmo e da teologia bíblica, da palavra, né? Aponta também para 2 requisitos para um bom líder, que é cuidar da doutrina e cuidar de si mesmo. O cuidar de si mesmo, ele abrange 3 áreas. Cuidar a questão do corpo físico, cuidar, eu vou chamar de mente, tá? Da mente, da alma, das emoções, e cuidar do lado espiritual. Quando eu falo alma, está falando do caráter, né? Dos sentimentos, disso aí. A exortação dada a Timóteo por Paulo, naqueles dias, ela também ainda é válida para os dias atuais. E você vai entender por que é tão importante a gente ter um olho também para a gente. A Bíblia diz que a gente deve amparar o outro, cuidar do outro, né? Se o outro quer andar uma milha, você vai com ele e tudo mais. Mas a Bíblia também traz um cuidado para você mesmo, consigo mesmo. Cuidar de si mesmo é bíblico. É um princípio que vem lá desde o Antigo Testamento. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, eu vou aqui abrir a minha também. Hebreus capítulo 9. Você vai encontrar essa recomendação bíblica, né?
O sacerdote, antes dele oferecer o sacrifício pelo povo, ele tinha que primeiro fazer um sacrifício pelos próprios pecados, né? Para que pudesse entrar no Santo dos Santos, para que pudesse fazer todo aquele ritual de perdão. Então, Hebreus, capítulo 9, versos 5, 6 e 7, diz assim: quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então você vê aqui que o cuidar de si mesmo é um princípio bíblico que não é novidade no Novo Testamento e nem novidade também para os nossos dias. Você vê que antes do sacerdote entrar para oferecer sacrifício, ele oferecia o sacrifício pelos próprios pecados. E é algo muito interessante a gente ver, porque talvez o motivo principal de muitos deixarem de ser referência como líder, como cristão, seja a negligência com cuidado consigo mesmo. Às vezes você ministra tanto, você cuida tanto, você fala tanto, você vai tanto, né? E se esquece de, por exemplo, se alimentar da palavra de Deus, né? Enquanto cuidam dos outros, concentram-se mais no fazer do que propriamente no ser. Quantas vezes, principalmente a liderança eclesiástica, os irmãos que são líderes de grupos, líderes de células, você alimenta tanto, né? Fala da palavra de Deus, exorta a orar, exorta a ter seu momento de comunhão, exorta você a ler a Bíblia. E muitas vezes a gente esquece de fazer isso aí. Então a recomendação de Paulo para Timóteo, que é uma recomendação que é válida para você, seja líder ou não. Cuida da sã doutrina, mas também cuida de ti mesmo. Se nós perdermos a capacidade de cuidar, de nos cuidar, como nós podemos entender o cuidado com o outro? Se eu não me cuido, se eu digo a você, meu irmão, você tem que ler a Bíblia, né? Meu irmão, você tem que ter seu momento devocional, e eu não tenho, né? Eu estou falando no sentido espiritual, mas existem tantos outros fatores que a gente pode observar, que muitas vezes o líder ou a pessoa que está à frente, né? Ela cuida tanto que se esquece do ser. Está tão incumbida do fazer que se esquece do ser. Lá em Marcos, capítulo 12, verso 31, tem uma referência sobre isto. Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Marcos se encontra aqui sim, que eu vi. 12, 31. Mateus, quarentena. Né? Não está de quarentena, como o pessoal está falando aqui. Marcos 12, 31 diz assim: o segundo mandamento, igualmente importante. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aí o autor, o escritor aqui, bíblico, diz, olha, mas o segundo mandamento também é tão importante quanto o primeiro. E ame, o segundo é igualmente importante. Ama o seu próprio como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esse. Então, para que eu possa compreender a necessidade do outro, eu possa ter a capacidade de cuidar do outro, eu tenho que me cuidar primeiro. Seja no aspecto físico, seja no aspecto emocional, de caráter, né, no aspecto psicológico, e seja no aspecto espiritual. Para que eu possa cuidar, eu tenho que cuidar. Então eu vou voltar só um pouquinho àquela frase que eu falei, é que talvez o motivo de muitas pessoas deixarem de serem referência é porque negligenciam o cuidado de si mesmo, né? Eu me lembro do versículo bíblico agora, ele diz assim, olha, como é que tu pode tirar o cisco do olho do teu irmão, se tu tem uma trave e não consegue tirar a trave do teu? Isso não está dizendo que eu não vou tirar o cisco, mas está dizendo que primeiro eu tenho que cuidar do meu, né? Eu tenho que tirar a trave para depois ver o cisco lá do olho do irmão.
Já na segunda referência, que é 1 Coríntios 9, 27, eu gostaria que você lesse comigo. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Diz assim, achou? 9, 27? Diz assim, o apóstolo Paulo falando para a igreja, tá? Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, ou pregado a muitos, eu mesmo não seja desqualificado. E algumas traduções, Paulo fala assim, ó, eu tenho que ter todo cuidado para que eu não pregue a outro e seja reprovado. Então, quando a Bíblia diz que eu tenho que cuidar de mim mesmo, né, é o que pregamos ou o que nós ensinamos, ela não vai ter proveito a menos que eu aplique isso na minha própria vida. Eu não posso falar o outro se eu não aplico os ensinamentos bíblicos, as recomendações bíblicas na minha vida. Não vai ter efeito. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9, ele diz, olha, eu me esforço, eu faço por onde, eu vou atrás, para que depois de ensinar, ministrar, alertar, eu também não incorra no mesmo erro, né? Nós não devemos oferecer, ou pelo menos tentar oferecer aos outros, nada que não tenha sido primeiro vivenciado por nós, né? É uma realidade disso. Eu vi uma frase hoje, que estava escrita num livro que é o Pastor Aprovado, que diz assim, podemos morrer de fome enquanto preparamos comida para os outros. Né? Eu acho essa frase bastante interessante. Podemos morrer de fome enquanto nós preparamos a comida para os outros. O que é que isso quer dizer? Se eu não me alimento da palavra de Deus, né? Morro de fome e a palavra de Deus está ali. Eu digo para você fazer, eu digo para você meditar, eu digo para você se debruçar sobre a palavra de Deus, se alimentar sobre a palavra de Deus, se eu não faço. Né? E eu achei muito interessante isso, porque nós temos uma vida extremamente, como é que eu digo, ativista, né? A gente não para. Mesmo alguns com essa toda pandemia que tiveram que ficar em casa, mas você está sempre fazendo algo, está sempre... E você percebe que isso nos leva a um ativismo sem fim. E muitas vezes a gente alimenta, a gente cuida, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e às vezes a gente está morrendo de fome. Às vezes a gente quer ouvir, a gente quer saborear a palavra de Deus no momento só nosso, nós e Deus, né? E aí nós precisamos cuidar de nós mesmos. O nosso coração pode facilmente se tornar enganoso, né? Aquele que ministra, aquele que lidera, deve, por natureza, ser mais disciplinado e mais esforçado do que os outros. É uma característica de quem é líder, né? Os nossos líderes de CL sabem disso, né? De pequenos grupos, né? Você ministra, você é mais cobrado, você ensina. É bíblico isso, gente, né? Então, essa é uma característica de uma pessoa capaz de guiar o outro. Então, para que eu possa guiar, eu tenho que vivenciar as experiências e aquilo que eu estou passando a outro. O apóstolo Paulo, ele se preocupava com que seus filhos tivessem uma fé saudável e que essa fé ela fosse expressa através de uma vida saudável. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 22, eu gostaria de ler com você, e nós já estamos próximos de encerrar, porque hoje foi bem rapidinho mesmo. Eu gostaria de convidá-los a orar também. Então, Tiago, capítulo 1, o verso 22. Diz assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponha na prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Então, o Tiago está dizendo que a gente não fique somente como ouvinte, né? Mas que nós ponhamos em prática aquilo que ouvimos, né? Como esperamos que os que ouvem sejam praticantes da palavra, se não somente ouvintes, se nós também não nos tornarmos praticantes da palavra? Então, quando a Bíblia diz que cuida de ti mesmo, é que
Você vai ajudar, você vai liderar, você vai ministrar, você vai ensinar, mas você vai também fazer tudo isso que você fala para os outros. Você vai ter tempo para a palavra de Deus, você vai ter tempo para você vai ter tempo para fortalecer o seu espírito, tempo para você fortalecer a sua fé, tempo para você também ser alimentado pela palavra e cuidado pela palavra de Deus. O tempo que nós vivemos são tempos difíceis, né? Hoje eu estava pensando que realmente nós vivemos num sistema que é guiado por Satanás, né? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, o sistema do mundo, né? E nós, servos de Deus, nós temos uma tarefa e uma missão extremamente importante. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. E nós não podemos perder esse referencial de luz e sal. Nós não podemos perder a nossa essência como filhos de Deus. Por onde quer que nós passamos, por onde quer que nós andemos, nós temos que mostrar ao mundo, através da nossa fala, das nossas ações, que nós somos embaixadores de Deus aqui nesse mundo. Ok, queridos? Eu gostaria que essa palavra breve, ela chegasse ao seu coração e eu gostaria de, juntos agora, nós louvarmos a Deus com mais um canto e eu gostaria também de orar com você. Eu sinto que nós precisamos orar, sabe? Eu sinto que nós precisamos orar. É uma urgência de oração. E eu gostaria que, mesmo você não estando aqui presente, eu gostaria que você que está aí agora, se ainda está com a televisão ligada, desliga, por favor. Eu gostaria que você se recolhesse nesse momento, um momento único. E eu gostaria que você adorasse a Deus com esse louvor agora e que você se juntasse em espírito totalmente devoto à presença de Deus para que nós possamos orar. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Não há nada igual, não há nada melhor, não se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença
nesse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Querido Deus, louvamos teu nome. Senhor, nesta hora eu quero pedir aqui, Senhor, que tu esteja visitando cada lar. Ó Deus, cada lar das pessoas que estão aqui nessa hora, Senhor, que estão presentes através da live ou daqueles que nós estamos em intercessão. Deus querido, tu sondas o coração e tu nos conheces. Tu sabes dos nossos temores e daquilo que o nosso coração anseia. Mas acima de qualquer coisa, nós queremos dizer que a tua vontade sobre as nossas vidas seja estabelecida. Porque a tua palavra, ela é sempre boa, sempre perfeita, sempre agradável. A tua vontade, Deus, sobre as nossas vidas, ela é o melhor que nós temos. Deus, apresentamos a vida de cada pessoa que está aqui neste momento. Senhor, ministra o coração. Senhor, nós esperamos de Ti um milagre, Deus. Sabemos que tem muitas famílias que perderam seus empregos. E, ó Deus, só um milagre da Tua parte para fazer essa nação voltar, Senhor, a mover-se. Deus, eu creio que Tu és o Senhor do milagre. Tu és o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Tu és o mesmo Deus que criou o universo. E mantém esse universo pelo poder das Tuas mãos e da Tua palavra. Então, Deus, faz um milagre. Faz um milagre, Deus, em nossas vidas. Pessoas que estão enfermas agora, pessoas que estão, Senhor, passando por dificuldades, tribulações em cada lado. Deus, tem misericórdia. Socorre o necessitado, o aflito. A Tua palavra lá no Salmo diz que esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, Deus, ouve o clamor do Teu povo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre esta nação a cura mais uma vez. Derrama sobre esta nação paz. Derrama sobre esta nação, Deus, a Tua palavra. Levanta, Deus, a igreja. Levanta o Teu povo, Deus, de uma maneira tão corajosa para que possamos proclamar a verdade que liberta. Senhor, é no nome de Jesus que nós louvamos e pedimos e já agradecemos. Amém, Senhor. Nós queremos agradecer as pessoas que estão conosco nessa noite. Nós temos alguns pedidos de oração e eu gostaria que a Igreja de Jesus Cristo prestasse bastante atenção, porque você pode orar em casa também, né? A tia do Dalvo, do irmão Dalvo, não? A tia Dalva, a tia da Ceci. A tia da Ceci, tia Dalva. A primeira oração, né? A mãe de Patrícia e Paloma, ela foi socorrida, mas já está em casa e está pedindo pela recuperação. Então, os irmãos coloquem a mãe de Patrícia, pelo irmão da irmã Antônia, o Elton também, pela irmã de Ruth, que está grávida, Natália, que Deus esteja agindo naquela vida. Pelo Marcelo, Pão da Vida, nós estamos pedindo a Deus que o Senhor faça um milagre, né? Mostre um emprego para Marcelo. Talvez você possa dizer, a dificuldade tanto, o período não está bom, mas irmãos, nós estamos falando com um Deus que criou o universo, que mantém a sua vida, né? E pelo filho da Maria das Neves. Então, esses pedidos nós vamos estar orando durante a semana. Queremos agradecer aos irmãos o Marlindo, né? Margarida e Hilário sempre conosco, que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Estamos orando pelo pastor Charles, para que Deus recupere a vida dele. A Valesca está conosco, a Régia, o pessoal de Tabajara, Silvana sempre conosco. Eu tenho orado pela sua vida, Silvana. Paloma, Cid, Benjamin, o pessoal do projeto Pão da Vida. E Tamires lá, a minha nora, né? A minha nora. Efraim, o Robson Rangel, Joel, a Lindalva, Lucas e os demais irmãos. Irmãos, vocês são muito bem-vindos, que o Senhor esteja abençoando o pessoal da equipe aqui.